Saudações a todos irmãos em Cristo, inclusive até você que não se sente irmão em Cristo, mas que vai me assistir. Eu gostaria muito que fosses um irmão em Cristo e desde já te convido a engrenar nesta vida que a gente vive ela de acordo com os ensinamentos de Cristo. Por isso, somos considerados cristãos. E eu desejaria bastante que você que me assiste possa fazer parte desta grande família. Porque o reino de Cristo ele é livre de cores, é livre de raça, é livre de tudo isso, de religião, de tradições. Cristo não é tradição, Cristo não é religião. Cristo não é raça, Cristo não é cor, Cristo não está para línguas, Cristo está para todos, aqueles que realmente desejam uma vida nova, que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados pela situação em que eles estão a viver na vida. Então Cristo lhe disse assim: aqueles que estiverem nesta condição, então vinde a mim, que eu vos aliviarei. Então eu convido a você que talvez ainda não tenha esse compromisso com Cristo, com seus ensinamentos, com o modo de vida de Cristo, a fazer parte desta grande família. Falando de família, a família não é só de sangue, mas nós como cristãos também somos famílias, porque todos nós somos membros do corpo de Cristo. E Cristo é a cabeça de todos nós. Cada um de vocês aí, eu também faço parte deste grupo. Então gostaria que você também fizesse parte. Você que vai me assistir enquanto não faz parte ainda deste corpo. Falando de família, o tema de hoje é mesmo a respeito de família. E vamos meditar um pouco sobre assunto família. Porque é importante a gente dar uma atenção especial à nossa família. Porque eu, como cristão, você, como cristão, deve dar uma atenção especial na sua família. Não só os membros que estão na sua casa, mas inclusive aquelas situações em que de repente você é filho. Os seus pais ainda vivem, tem irmãos, tem tios, tem primos, tem sobrinhos. Eles ainda fazem parte da família. Embora que para o homem e a mulher que casam, eles constroem a sua família, tudo bem. Mas aqueles parentes ainda devem fazer parte da nossa vida. Tem muitas situações na nossa sociedade, principalmente nós, das sociedades africanas, por questões tradicionais, questões de cultura. Então, temos situações muito diversas de conflitos entre familiares. Conflitos entre familiares. Se existem conflitos que quase que não se resolvem, são conflitos que estão dentro da família. Eu consigo de repente me reconciliar com meu colega do serviço, consigo me reconciliar com o vizinho, consigo reconciliar-me com um amigo de repente, mas posso não conseguir me reconciliar com o meu irmão, com a minha irmã, com a minha mãe, com o meu pai. Tudo isso por causa de algumas situações que a gente já construiu aqui na cabeça e a gente não consegue vencer isto ao ponto de a gente desfazer-se
daquilo que nos impede de a gente reconciliar-se ao ponto de encontrarmos novamente o caminho da paz, o caminho da comunhão, o caminho da concórdia, o caminho da união familiar. Tem muitas situações. Em cada família, principalmente as famílias que são um pouco mais alargadas, famílias um pouco mais extensas, está cheio de conflitos na família, que dificilmente são resolvidos. E as pessoas chegam a morrer sem conseguirem resolver esse tipo de situações. Só morre com mágoa aqui, morre com rancor. Só morre enquanto tinha alguns ressentimentos. Não conseguiu se reconciliar com sua mãe. Ou a sua mãe morre, não conseguiu se reconciliar com ela, ou filho, ou filha. A mágoa aqui, um sentimento como se fosse uma pedra enraizada aqui, ó. Um orgulho associado a esta mágoa. E eu não vou fazer isso. Eu não posso fazer isso. Não, ele me ofendeu muito. Se ele não começar, então eu também não vou fazer. E as famílias que deveriam demonstrar força na sua união, elas tornam-se tão vulneráveis a tudo quanto é ataque espiritual. Existe a teoria, inclusive esta teoria que dizem na ciência também, em várias áreas do conhecimento, ela funciona, que se chama dividir para conquistar. Então, o diabo, ele sabe muito bem que a família é um núcleo, é um centro em que ela espelha a criação divina, ela espelha como Deus funciona. É a família. Depois de Deus, aqui na Terra, a primeira coisa é a família, mano. Não é o trabalho. Não é o trabalho. Não são coisas A, B, C, não. É a família. Depois de Deus é a família. Então o diabo, ele age de tal maneira que ele consiga semear confusão e conflitos na vida das pessoas, começando na família. Ele semeia ali o joio e começa a confundir tudo. Coloca aí uma gotinha de veneno na água da família e dali todos se contaminam. É irmão contra irmão, irmã contra irmã, filho contra mãe, pai contra filho. Uma divisão tremenda dentro de uma casa. Uma divisão muito lixada, que você chega a não perceber a quantidade do ódio que um irmão armazena, que uma irmã armazena, que um pai, que uma mãe armazena. Chega até a desejar a morte do seu familiar. Então, situação de família para nós africanos é uma questão muito, muito séria e delicada. Questões espirituais, quando estão associadas a isto, piora cada vez mais o quadro de relacionamento da família. Então, é preciso darmos atenção especial, sim, a este assunto, a este tema. Agora, nós como cristãos, você como cristão, qual é o seu papel nisto? Como tem sido o seu proceder? Como tem sido? Tem aqueles indivíduos, existe muito isso na nossa sociedade aqui, nessas bandas aqui, nós aqui, sociedades africanas, em que um filho quando começa a trabalhar, por exemplo, ele nunca deseja, são poucos que desejam estar perto dos seus familiares. Eles querem ir para bem longe, mas bem longe mesmo, que não consiga nem alguém de visitar da sua família. Tudo isso
para evitar problemas. Tudo isso a fugir de problemas. Tudo isso, situações tão complicadas que acha que a família é o primeiro indicador, ou seja, é o primeiro instrumento usado pelo mal para desgraçar o outro. Camarada não quer ficar perto da família. Abandona por completo a sua terra, onde está a maior parte da sua família, abandonou. Ainda que houvesse uma oportunidade de regressar para lá, ele não quer saber. Tudo isto por causa desses complexos todos que existem no seio das famílias. Há muita destruição, há muita perseguição, há muita mágoa, há muito ressentimento, há muito rancor, há muito ódio dentro das famílias. Então nós como cristãos, como deve ser o nosso procedimento? Como deve ser a nossa postura como cristãos? Porque um crente, ele está liberto disso tudo. Está liberto desses conceitos já pré-construídos. Aquilo que nós herdamos lá nas nossas famílias. O crente se liberta disso tudo. O crente já não olha mais as pessoas como inimigas. O crente olha as pessoas que são indivíduos que merecem amor, que precisam ser amados, que precisam ser perdoados. Que você tem que ajudar. Esta é a nova postura que o crente ganha. Mas o mais incrível é que ainda existe crente dentro das igrejas, não interessa se é membro, não interessa o cargo que ocupa dentro da igreja, mas ainda há este complexo instalado lá. Na igreja parece tudo bem, mas olha para a família, ainda tem coisas aqui guardadas. Faz de conta que esqueceu quando está na igreja. Quando se pega a Bíblia, parece que aqui na cabeça não há nada, aqui no coração não há nada. Mas no fundo existe. Basta sair da igreja, chega em casa, chega na sua comunidade, chega no seu bairro, o assunto está lá presente. Não se relaciona bem com uma parte da sua família. Nem para se saudar é difícil. E muito menos se visitar. Camarada, para visitar é complicado. Então, são vários assuntos instalados nas famílias. São vários assuntos. Então, hoje eu aqui trago especificamente um tema que é sobre orar pela família. Por que é importante orar pela família? Porque nós como crentes, já é nossa tarefa orar pelos outros. Por quem está enfermo, por quem está preso. Ajudar obras de caridade, tudo isso faz parte daquilo que é a vida do crente. O pacote de um cristão. Executar boas obras para os outros. Amor ao próximo é isto. Agora, imagine agora fazer isto começando pela família. Se eu tenho que orar por alguém que não é da minha família, por que eu não consigo orar pela minha família? Então, como crente, eu tenho que se perguntar o que está acontecendo. Eu não consigo orar pela minha família, pela minha mãe, pelo meu pai, por aquele irmão que de repente vocês se ofenderam aí e de repente a pessoa nem vai à igreja, a pessoa nem entende Bíblia. Mas você como cristão, eu como cristão, é nosso dever, é nossa tarefa perdoar, mostrar o amor, mostrar que a gente não tem nada aqui dentro que queira o mal do nosso familiar. É nossa obrigação, nós como crentes. Porque presume-se, ou seja, deveria ser assim, não presumir, mas sim, Cristo lhe disse, nós somos o sal da terra, para salgar os outros. Nós temos que ser luz para quem está na escuridão. Então o outro pode não entender como funciona isto, o outro pode não entender o poder do perdão. O seu irmão, o seu familiar, pode não entender isto.
Mas você como crente, você já sabe qual é o poder do perdão. Por que é importante perdoar? Por que é importante perdoar? Você como crente já sabe disso. Então, por qual razão vai guardar mágoas? Então, quem está salvo, ele quer salvar. Eu não posso querer salvar o outro enquanto eu não estou salvo. Duas pessoas afundando, ninguém está preocupado com o outro, os dois estão a afundar. Quem vai salvar o outro? Quem vai salvar o outro? Cada um se arrasca a tentar sair da água ali. Então, para salvar, você tem que estar salvo. Tem que estar salvo. E se você sabe que está salvo, então tem que salvar o outro. É natural isso e é automático. Quando Cristo nos liberta, nós temos também, automaticamente, nós também temos que fazer isso para com o outro. Se para eu conhecer a palavra de Deus, para eu me aproximar de Deus, talvez foi fruto de orações de outras pessoas, então eu também tenho que fazer o mesmo para que o outro também venha a ter essa mesma oportunidade de se aproximar de Deus. Uma questão muito simples que eu posso lhe fazer agora, irmão. Por que Cristo só chamou você? De repente, é só você na sua família que entende a palavra de Deus. É só você na família que busca Deus, que entende as questões espirituais. Já se perguntou por que foi você e não o outro? E não o seu irmão? E não a sua mãe? E não o seu pai, por exemplo? Já se perguntou? E qual é a sua tarefa, irmão? Irmã, qual é a sua tarefa aí no seio da sua família? Se Deus só chamou você, por que Deus não levou todos de uma vez da sua casa? Qual é a sua tarefa? Você já tem que se perguntar isso. Qual é a minha tarefa aqui na minha família? Cristo sim bem disse que os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Tudo bem. Mas ainda assim nos deu essa responsabilidade de cuidar dos nossos. Cristo também disse que o profeta não é bem-vindo na sua própria terra. Tudo bem. Na família a gente prega usando exemplos. Sendo exemplo. Sendo espelho. Porque a sua família, para acreditar em você, tem que ver mudanças em você primeiro. Tem que ver mudanças em mim primeiro. Eles têm que ter certeza de que esse camarada já está transformado, não é mais aquele irmão que eu tinha antes. Eles sabem disso. Quando você mudar, eles vão saber. Eles podem não querer admitir no começo, mas quando se transforma alguém pelo poder da palavra de Deus, essa mudança não tem como escondê-la. Não tem como esconder a luz. Não tem como esconder isso. Então a gente na família prega usando exemplos. É sendo exemplo primeiro. Aí em casa, de boas práticas, boas ações. Mostrar justiça, mostrar compaixão, mostrar misericórdia, mostrar o perdão. A Bíblia pergunta, como que você vai dizer que ama a Deus, que você não consegue ver fisicamente, e não consegue amar o seu irmão, que você está junto com ele ali? Como? Vai dizer que é cristão, mas que tem problemas com seu irmão, você ainda tem mágoas aqui? Não consegue nem perdoar? Não consegue se libertar? Como? Não tem como. Não tem como. A Bíblia reprova isto. Mostra claramente que você não tem como Senhor Jesus Cristo, não. Porque Cristo nos ensinou outra coisa, não é isso que a gente está fazendo aqui agora.
Como que eu vou amar a Deus que eu nunca vi? Se eu não consigo amar o meu próximo aqui, o meu irmão, que eu vejo, que eu convivo com ele dia após dia. E também Deus nos ensina, para que eu receba o perdão de Deus, eu tenho que saber perdoar o outro. Está lá na oração do Pai Nosso. Então, nós como cristãos, qual é o nosso papel dentro da família? Voltemos ao nosso tema aqui. Orar pela família. Quem está salvo, quer salvar. Vamos lá entender por que isto tudo. Através de alguns exemplos aqui na Bíblia, várias situações em que através do indivíduo, Deus agiu para a família toda. Só para entender, irmão crente, irmão cristão aí. Através de você, Deus pode salvar a sua casa. Deus pode salvar a sua família. Através de mim, Deus pode salvar a minha família. Sim, é possível isso acontecer. Então é preciso tomarmos essa responsabilidade. Que eu fui confiado à minha família, à minha casa. Se Deus me libertou primeiro, mostrou-me a luz primeiro a mim, eu tenho essa responsabilidade de mostrar essa luz aos outros que ainda estão na escuridão. Mostrar o caminho que eu já fui mostrado. O caminho está aqui. A porta para sairmos disso tudo está aqui. Eu conheço a porta. Basta entrarmos por aqui, que a porta é Jesus Cristo. Entramos daqui, então nosso problema estará resolvido. Lá do outro lado dessa porta haverá uma nova vida. Há esperança ainda. É possível sim. É nossa tarefa, nós como crentes, nós como cristãos. Então, refletimos nisto, nesta pregação. Ou seja, neste ensino de hoje. Vamos lá começar aqui a ler algumas passagens bíblicas para aprendermos através de alguns exemplos bíblicos e ver se dá para aplicarmos na nossa vida. Porque enquanto fizermos isto, quem sabe Deus realmente pode agir. Deus pode agir através de você, através de mim. Então vamos lá ver aqui. Primeiro comecemos com a situação de Noé. Então, comecemos no livro de Gênesis, capítulo 7, no verso 1 mesmo. A Bíblia diz, depois disse o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca. Toda a tua casa significa toda a sua família. Não é toda a casa de paredes, não. É toda a sua família na arca. Porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Atenção. Quem era justo? Noé. Mas através dele, através da comunhão que ele tinha com Deus, através do temor que ele tinha com Deus, através do relacionamento que ele tinha com Deus, isto permitiu com que Deus carregasse ele junto com a sua família. Eu tenho a certeza que Noé velava pelos seus. Noé tinha zelo pelos seus. Tanto é que Deus, ao entrar na arca, antes do dilúvio, Deus disse, entra você e toda a sua casa, toda a sua família. Significa o quê? Ali a Bíblia mostra, entrou Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras, ou seja, as esposas dos seus filhos. Entraram na arca todos. Até as noras se beneficiaram da justiça de Noé, da comunhão que Noé tinha com Deus. Até noras. Veja só como isso é tão glorioso, irmão.
que através de mim, de você, podemos conseguir salvação. Inclusive, Deus pode conceder salvação para todos na nossa casa. Todos. Vamos continuar. Vamos ver a situação de Abraão com seu sobrinho Ló. Ainda no livro de Gênesis, no capítulo já 19, se você tiver a Bíblia ali, é bom sempre que você abra a sua Bíblia e faça esse acompanhamento. Hein? E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, isto é, Sodoma e Gomorra, alguém já está se lembrando disto, aquele que lê a Bíblia, lembrou-se Deus de Noé, aliás, de Abraão, e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. Veja só isto. Através de Abraão, Deus se lembrou de Abraão, não se lembrou de Ló, não. Não se lembrou de Ló. É preciso sublinhar isto. Quem tinha compromisso com Deus, quem tinha relacionamento com Deus, quem tinha comunhão com Deus era Abraão. Ló era seu sobrinho. Era seu sobrinho. Só que Ló estava também naquelas cidades onde Deus queria destruir. Eu tenho a certeza que Abraão também velava pela sua família. Por isso Deus se lembrou de Abraão. Ao destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, não destruiu junto com Ló, não. Primeiro, os anjos vieram, tiraram Ló e sua família. A sua esposa desobedeceu, todo mundo já sabe que foi transformada em estátua de sal. Mas aqueles que obedeceram tiveram livramento e Deus destruiu as cidades. Por causa de Abraão, Ló e sua família foram salvos. Deus se lembrou de Abraão. Vamos continuar. Veja a sua importância, ou seja, a responsabilidade que a gente tem. Nós que fomos chamados primeiro para o reino de Deus, para o Evangelho. Nós que primeiro fomos lavados no meio da nossa casa, no meio da nossa família. Há uma grande responsabilidade pesando sobre nós, nos nossos ombros. Grande responsabilidade. Você não pode pensar que meu familiar, se não vai à igreja, o problema é dele. Não. Você tem esta tarefa de fazer de tudo, intercedendo diante de Deus, para que Deus olhe pela sua família. Que lhes conceda salvação também, que lhes conceda uma oportunidade de enxergarem a luz, que lhes conceda uma oportunidade de serem libertos do pecado. Aquilo às vezes, fazem as coisas na ignorância, ainda não foram libertos. Não é culpa deles em algum momento. A graça de Deus ainda não lhes chegou. Então pode chegar através de você, irmão. Irmã, a graça de Deus pode alcançar os seus pais, os seus irmãos, através de você. Através da sua fé. Através da sua comunhão com Deus. Através do seu relacionamento com Deus. Você pode ser esse instrumento, esse canal. Esta ponte que vai fazer com que sua família saia das trevas para a sua maravilhosa luz, para a glória de Deus. Então, pense na responsabilidade que Deus colocou sobre si. Quanto mais a gente recebe a revelação divina, a responsabilidade também aumenta. Então você não pode se dar o luxo de ter toda essa revelação e não ser responsável por essa revelação que você recebeu. A responsabilidade tem que aumentar. Tem que cuidar dos outros. Tem que cuidar de quem ainda está fraco, de quem ainda está perdido. É preciso a gente fazer isso.
Vamos continuar aqui. Já vimos a situação de Noé, que através da justiça dele, da retidão, da comunhão que ele tinha, ele entrou na arca junto com a sua família. Deus se lembrou de Abraão ao tentar, aliás, ao salvar Jó no momento da destruição de Sodoma e Gomorra. Perdão. Vamos continuar aqui. Olha só porque é importante a gente ter esta responsabilidade pela nossa família, pela nossa casa. A gente vê aqui a situação de Paulo e Silas quando estavam na cadeia. Então, depois da manifestação do poder de Deus sobre a prisão onde eles estavam, houve um terremoto em que tudo ficou abalado, as estruturas ficaram abaladas, as portas se abriram e o carcereiro lá, o guarda prisional, estava adormecido. Quando acordou, vendo que as portas estavam abertas, o camarada ficou perturbado espiritualmente. Ficou perturbado. Pensou que todos os prisioneiros tivessem saído, fugiram todos. Ele temia pela vida dele. Quando ele queria se tirar a vida, Paulo disse: ei, não faça tal coisa. Nós não fugimos, não, estamos aqui. Então o camarada temeu diante de toda aquela situação e prostrou-se diante de Paulo e Silas. E o que ele disse, depois de os tirar para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Ele percebeu, o carcereiro, que aqueles dois senhores tinham alguma coisa a mais. Algo sobrenatural estava sobre eles. Então ele viu ali uma oportunidade de se salvar. Só que ele perguntou só pela sua salvação. Ele não falou da família dele, não. Não falou dos filhos, não falou da esposa. Ele perguntou por ele. O que eu devo fazer para eu me salvar, para ser salvo? O que eu devo fazer? Veja só o que aconteceu depois. Isso está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Está aí a história toda. Eu comecei aqui do verso 30. Vamos agora ver o verso 31. E eles disseram, a resposta de Paulo e Silas, e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Atenção, tu e a tua casa. De novo, tua casa aqui não está a falar paredes, está a falar toda a família dele. Creia no Senhor Jesus, através dele haveria salvação não só para ele, mas também para a sua casa. Veja o nível de responsabilidade que a gente tem. Nós que recebemos primeiro a revelação divina, enquanto que os outros ainda estão adormecendo, ainda estão presos, aprisionados nas trevas, aprisionados ao pecado, à ignorância. Creia no Senhor Jesus Cristo e vai ser salvo, você juntamente com a sua família. E realmente o que aconteceu? Ele caminhou junto com eles até em casa dele. Recebeu a palavra de Deus, a família toda recebeu a palavra de Deus, foram batizados todos da casa dele e foram salvos, receberam o Espírito Santo. Foram salvos. Você pode continuar a ler isso lá nesse capítulo, nos versos posteriores a este 31. Vai perceber que houve salvação, inclusive para toda a casa dele. Todos foram batizados, creram. Então veja só, através dele, a salvação foi extensiva para os outros. Veja só o nível de responsabilidade que a gente tem. Nível de responsabilidade que a gente tem. Então, por que esta é uma ação que deveria ser
que deve ser tão natural para um cristão, ou pelo menos para aquele que se diz ser cristão, aquele que serve a Deus. Ser cristão é servir a Deus. A gente somos servos de Deus. Ok, por que isso deveria ser tão natural? Oh, irmão, irmã, por que você deve considerar isso como algo muito natural que deveria já estar a fazer? Veja o que Cristo nos ensina aqui. Se nós somos realmente cristãos, libertos pela palavra de Deus, lavados, conhecemos as maravilhas de estarmos a viver com Deus, já experimentamos os dons celestiais, os dons, os frutos do Espírito. Sabemos que na presença de Deus há paz. Sabemos que na presença de Deus há livramento. Sabemos que na presença de Deus há tranquilidade. Sabemos que na presença de Deus há segurança. Sabemos que ali há saúde em abundância, há vida em abundância, há cura. Há tudo isso, já experimentamos tudo isso, já fomos libertos, já fomos curados, já fomos lavados, fomos transformados aqui. Havia espíritos malignos na nossa vida, fomos libertos disso tudo. O pecado nos aprisionava, fomos lavados, fomos concedido o perdão. Já experimentamos tudo, já sabemos que tudo isso é possível e é verdadeiro, porque não nasce dentro de nós o desejo de que o meu irmão, a minha irmã, a minha mãe, o meu pai também experimente disso que eu experimentei aqui. Beba desta água, desta fonte que eu bebi e matei a minha sede. Hoje não tenho mais sede. Cristo é esta fonte. Cristo é esta fonte. Se eu bebi dela, maravilhei-me desta fonte. Vi muita maravilha, operação divina, poder celestial se manifestou na minha vida. Inclusive tem situações em que você talvez nem concebia, irmã, mas concebeu na presença de Deus, depois de ser liberta. Você conhece a sua irmã, de repente tem o mesmo problema. Sua irmã talvez não dorme com perturbações espirituais. Você também não dormia. Mas Deus se revelou primeiro a você. Então, por que não nasce esse desejo, essa vontade para mostrar que realmente nós somos filhos de Deus? Porque é o amor divino, o amor ao próximo que nos mostra realmente, é um dos requisitos estes, que mostra que realmente a gente é cristão. Quem não ama não conhece a Deus. Nas cartas, lá nas cartas de João está bem várias vezes repetido isto. Quem não ama não conhece a Deus, principalmente aquele que não ama os seus. Como? Como que não nasce essa vontade de salvar o outro? Quem está salvo quer salvar. Nós não pagamos nada para receber tudo isto. Para ter a saúde que temos, para ter o bem-estar que temos, não pagamos nada. Deus se manifestou, se revelou e nos concedeu esta graça, esta misericórdia, nos limpou, nos lavou, nos fez de novas pessoas. Éramos pessoas totalmente vazias por dentro, almas vazias, preambulando por aí. Andávamos errantes, como ovelhas perdidas no deserto, expostos a tudo quanto é perigo. Deus nos acolheu, nos colocou no seu aprisco. Por que a gente não quer trazer o outro para esse aprisco? Por quê? Você já se perguntou isso, irmão? Como que não tem vontade de trazer o outro para a presença de Deus? Já se perguntou? Isso não é só responsabilidade de quem prega, não é responsabilidade só do pastor. Você também pode trazer o seu irmão para beber dessa água que você já bebeu. Pode fazer isso. Pode fazer isso. Então, Cristo disse para os seus 12, para os 12 discípulos, depois de lhes mandar para que eles pregassem ao povo de Israel. No fim ele diz assim, neste livro de Mateus 10, no verso 8, de graça recebestes, de graça dai.
Recebi de graça tudo isso, foi pela graça divina. O que me custa também dar de graça ao outro? Exercer o mesmo amor que já foi exercido sobre mim. Exercer este amor para com o outro. O que custa? O que custa? O que custa, irmão? Então veja só o que o apóstolo Paulo escrevia a Timóteo, nesta primeira carta, primeira epístola a Timóteo aqui, no capítulo 5, no verso 8. Diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Esse cuidado é extensivo, não só na oração, mas nos tratos. Você não pode deixar sua mãe a morrer à fome quando você pelo menos tem 3 refeições ao dia. Tem irmãos assim. Mãe está lá a morrer, mortinha de fome. Precisa só o básico. Ela nem quer, talvez, tudo isso que você come na sua mesa. Ela só quer o básico que não falte na mesa. Você é funcionário, você pelo menos consegue alguma coisa para sustentar não só os seus filhos, mas pelo menos consegue alguma coisa com um pouco mais de dignidade. Tira este pouco, ajuda a mamãe, ajuda o seu pai. Eles estão a me enfeitiçar. Irmão, ajuda. Quem não cuida dos seus é pior do que um infiel. Isto é para os crentes. Se você é cristão, como eu, e você pelo menos não tem esse cuidado, não só nas orações, mas também o cuidado em ajudar, inclusive, aqueles que realmente são necessitados. Então seria bom que não fosse pisar mais na igreja. A Bíblia aqui mostra que é pior do que o infiel. O incrédulo, outras Bíblias escrevem assim. Alguém que nunca pisou na igreja, alguém que não crê em Deus, alguém que não acredita na Bíblia, nunca leu a Bíblia. Você é pior do que essa pessoa. Está vendo a importância ou o nível de responsabilidade que a gente tem no cuidado dos nossos? Não só nossos filhos, não só nossas esposas, não só a pessoa que está aí dentro da mesma parede conosco, debaixo do mesmo teto conosco, mas aqueles que você deixou lá quando saiu de casa dos seus pais, dos seus irmãos, ainda são sua família, mano. São seus familiares, isso nunca acaba, mano. Sim, está no seu lar, tudo bem, mas ainda é sua família. Ainda é sua família. Isso não se compra. Não se compra isso. Não se apaga, não se desfaz. Ainda que você diga, eu não sou mais seu irmão. Isso não muda nada. Ainda continua irmão. O sangue que está aí, temos características bem idênticas que está a passar aí no seu sangue. Isso não se diz por palavra, não. Então a mensagem que eu tinha para trazer hoje e partilharmos aqui é o cuidado que a gente tem que ter pela nossa família. Tanto na oração e tanto em outras obras que possam ajudar os nossos familiares. Não adianta querer ser boa pessoa para uma pessoa que é de fora, enquanto eu nunca sou boa pessoa, inclusive para quem tem mesmo consanguinidade ali. Alguém que está com as mesmas características de nascença comigo. Então eu estou a ser hipócrita, estou a ser falso. Estou a ser falso. Uma aparência de que é santo na rua, mas sua mãe está a sofrer. Seu pai está a sofrer. Tem lá familiares que estão numa miséria de vida. E eu poderia até piorar nisto. Poderia exagerar nisto. Quantos dinheiro já se gastou nas namoradas? Quanto dinheiro? Amantes. Nos caprichos.
diamantes. Mas já se lembrou se esse dinheiro conseguisse pelo menos comprar comida para sua mãe lá, para seu pai. Pessoas que já estão na fase de idosos, velhos, já não têm força de trabalhar. Aquele 200 que se envia para comprar crédito de uma namorada poderia fazer muita diferença na mesa dos seus pais. Conseguiria comprar pelo menos uma verdura, um tomate, alguma coisa. Já se perguntou assim? Já se questionou se pelo menos pudesse pensar desta forma? Já percebeu? Para ajudar nem precisa ter muito. Esse pouco que você acha que é pouco, pode ajudar. Antes de transferir dinheiro para amante, antes de transferir dinheiro, ou seja, dar dinheiro, por exemplo, para vícios, imagine se esse dinheiro conseguisse alimentar alguém que te nasceu. A Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe, para que os teus dias na terra se prolonguem. É bíblico isto. Não interessa como eles são seus pais. Então, a mensagem que eu queria trazer aqui está aí dada. Eu tenho a certeza que dá para refletir nisto e mudar de decisões. Toma decisões. Muda de comportamento. Muda a maneira de proceder. A atitude tem que ser nova, tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Não dá para ignorarmos isto. Um dia vai nos custar muito caro isto. Nós temos responsabilidades. A nossa vida não é só para nós, não. A nossa revelação não é só para nós. Fomos lavados, sim, não só para nós. Deus nos lavou para então nós trazermos os outros também para serem lavados. Então, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, reflita nisto e veja se dá para melhorar alguma coisa. Se quiser compartilhar esta mensagem, compartilhe com o seu próximo. Também é uma das formas de mostrar o amor ao próximo. Aquilo que você ouviu que vai te fazer mudar, manda para o outro também, de repente pode te fazer mudar. Então, compartilhe essa mensagem. Se você gostou, as minhas redes sociais estão aqui. Se quiser me seguir, você está livre. Eu não estou em busca de seguidores, não. Você está livre. Se você gosta do conteúdo e quer ficar perto, então estão aqui as minhas redes sociais. Se quiser se inscrever, pode se inscrever. E muito obrigado por este tempo dispensado. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.